Fala pessoal, tudo bem? Professor Thiago Giovanelli, seu professor de Física, e eu quero resolver agora junto com você uma questão do tema calorimetria. Olha, eu selecionei essa questão porque ela é uma ótima questão para a gente iniciar os nossos estudos sobre a temática quantidade de calor sensível, calor destinado a mudar a temperatura de uma substância. Vamos olhar a questão? Um corpo de massa 400 gramas e temperatura inicial de 22 graus Celsius é aquecido durante 5 minutos por uma fonte de potência constante que lhe fornece 600 calorias por minuto. Ao final desse tempo, a temperatura do corpo é 72 graus Celsius. Qual é o valor, qual é o calor específico da substância que constitui o corpo? Bom, para a gente resolver esse tipo de questão, olha como é que nós vamos proceder. Primeiramente, nós vamos listar os dados. Nós temos aqui uma massa que corresponde a 400 gramas da substância. Além disso, a temperatura inicial é de 22 graus Celsius e o tempo de aquecimento é de 5 minutos. A potência térmica dada na nossa questão, ele citou que vale 600 calorias por minuto. Quer dizer, então, que a cada 1 minuto a fonte térmica está fornecendo aí, 600 cal de energia. É isso. Bom, a temperatura final que a substância vai atingir é de 72 graus Celsius. O nosso objetivo é descobrir o Czinho, calor específico sensível. Legal? Então vamos lá. Primeiramente vamos tentar entender o processo, Então o processo seria mais ou menos o seguinte, eu tenho aqui uma substância que eu vou representar dessa forma, como se fosse pedrinhas, tá? E aí nós vamos fornecer energia térmica, calor, através de uma fonte térmica. Essa fonte está liberando a cada 1 minuto 600 cal, Como eu disse, isso a cada 1 minuto. Aí agora qual que é a jogada? A jogada é, ao receber essa quantidade de calor a cada 1 minuto, ocorre a mudança de temperatura. Então, com isso nós podemos descobrir qual foi o quantitativo de calor que chegou nessa substância, sabendo que ela fez esta variação de temperatura de 22 para 72. Então, a quantidade de calor é massa da substância, 400. Calor específico é o que a gente está querendo. E a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Ah, professor, mas você já tem os valores aí, de temperatura final e de temperatura inicial. Verdade. Final 72, inicial 22. Então, a quantidade de calor seria 400 vezes o Czinho vezes 50, que é o resultado da subtração 72 com 22, ok? Bom, e aí só para dar uma melhoradinha, Então essa quantidade de calor vai ser multiplicando o 4 pelo 5, nós vamos ter 20 e acrescento 3 zerinhos. Tudo isso vezes o C. Tá, mas vale lembrar que eu ainda não tenho a quantidade de calor, mas eu posso descobrir. Afinal de contas, eu sei que potência térmica é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Olha, eu estou usando ΔT maiúsculo para fazer referência à temperatura e ΔT minúsculo para fazer referência ao intervalo de tempo, tá bom? Então, a potência térmica não era 600 calorias a cada 1 minuto? Pois é. E nós não temos que descobrir a quantidade de calor que está sendo irradiada ali ao longo de 5 minutos? Então, se eu multiplicar cruzado, a gente vai acabar descobrindo, 5 vezes 6, 30, acrescento mais 2 zerinhos. 3.000 calorias é que a gente está fornecendo para essa substância. Então, agora substituindo esses 3.000 calorias aqui do lado esquerdo da nossa equação principal, isso é igual a 20.000 vezes o Czinho. Então, vamos fazer aquele esquema de equação, aquele carinha que está multiplicando o Czinho, a gente vai mudar para o outro lado dividindo. Então, nós vamos ficar com 3.000 dividido por 20.000. E é claro, que a gente pode cortar 3 zerinhos de cima com 3 zerinhos de baixo. Lembrando que isso aqui é o resultado do nosso C.
Então, o nosso C, ele pode ser obtido dividindo 30 por 20. Vale lembrar que 3 por 2 dá 1,5. 30 por 20 só pode ser 0,15. A unidade que sai é caloria, porque nós entramos com a informação de energia em calor, por grama, porque nós entramos com a massa na unidade grama, grau Celsius, porque nós trabalhamos com as variações de temperatura em grau Celsius. 0,15 calorias por grama grau Celsius. Melhor alternativa, letra B de bola. Pessoal, questão sensacional, muito bacana, excelente para você treinar aí esse início da sua jornada em calorimetria. Valeu!